Uma boa noite aos irmãos e irmãs aqui presentes, aos jovens, que a paz de Jesus, de Maria Santíssima, dos nossos mentores individuais, possam fazer com que o conteúdo da noite de hoje, como os demais que nós estaremos aprendendo aqui no Melhove, possam fazer com que nós sempre saiamos melhores do que quando aqui adentramos. É um prazer estar na casa novamente, já tive a oportunidade de estar em uma exposição evangélica em uma quinta-feira e que outras mais oportunidades venham para que assim somemos e nos melhoremos a cada dia que passa. Então, o tema que nós iremos hoje abordar, ele está vinculado sempre dentro da proposta kardeciana sobre o título de ação e reação. Será que existe algo de acaso em nossas vidas? Nossa atual encarnação, nessa nossa programação reencarnatória que cada um de nós está passando atualmente no planeta Terra, essas ações que estão acontecendo, não só também as promovidas por meio de acontecimentos da natureza, como nós estamos acompanhando não só na região sul, como também em outras partes do planeta, sempre aconteceram, estão acontecendo e ainda acontecerão, porque temos que lembrar que nós estamos no final de provas e expiações, é o estágio atual do planeta Terra. Então, dentro dessa transição planetária, é natural que essas ações ainda estejam acontecendo em nosso globo, mas também tem as ações que nós precisamos pensar, e esse é o convite do nosso tema, que nós, seres humanos, empreendemos com o meio, com os nossos semelhantes, no ambiente de casa, familiar, como também para com o ambiente profissional, para com os demais reinos que nós sabemos que existe, como Deus criou todos os seres e continua criando e sempre criará. Simples e ignorante, informação essa que nós extraímos do livro dos Espíritos. Sabemos que nós também um dia passamos ali pelo reino mineral, depois reino vegetal, reino animal e reino hominal. Ou seja, então, todos os seres estão aí nos seus degraus evolutivos e nós, na nossa atual encarnação, estamos tendo a oportunidade de essas ações serem mais assertivas em prol do próximo, mas em prol também de nós mesmos, porque disse o Cristo, é dando que se recebe. E as reações? Elas podem ser boas, como elas podem ser negativas, mas ainda que sejam negativas, é esse o convite da doutrina dos Espíritos para que façamos essa reflexão, para que no dia posterior, nas semanas posteriores, nós consigamos corrigir algo que tenha ficado incompleto ou algo que nós tenhamos a certeza absoluta que fizemos, mas não deveríamos ter feito, por estarmos aqui em uma casa espírita, estudando, trabalhando, recebendo atendimentos espirituais, passes energéticos que tanto nos reconfortam, nos reenergizam para os dias posteriores, e assim nós iremos nos melhorando e também lapidando essas reações, que é um dos convites aí da nossa exposição. Então, logo de início, é esse questionamento que nós temos que fazer. Existe o acaso no planeta Terra? Alguma vez existiu? Atualmente, no presente existe, e no futuro existirá o acaso? Ou algo pode estar atrelado sempre a uma ação posterior, como por exemplo, as nossas reencarnações pretéritas? Sim, porque somos espíritos imortais. Nós estamos estagiando, experimentando em uma matéria, um corpo de carne e osso. Nós não somos matérias, nós estamos sim experimentando a matéria, como outras vezes experimentamos e outras aí também experimentaremos no futuro. Então, dentro desse convite, na palestra de hoje, mostrar que esse acaso não existe. Se algo muitas vezes de negativo esteja acontecendo em nossa vida, é porque provavelmente existe uma causa anterior, e essa causa anterior, normalmente, nós vamos tendo essa abrangência, essa expansão de conhecimento, a partir do momento que nós vamos estudando e tentando colocar em prática aquilo que a teoria nos proporciona, que é o lado intelectual vinculado ao lado moral, sempre as ações do bem, obras sociais e tantas mais que estão acontecendo, como por exemplo, também estamos vendo aí diversos estados, muitos centros espíritas estão se movimentando para enviar aí materiais, tudo quanto é tipo de suprimento para a região sul em específico e primariamente ao próprio estado do Rio Grande do Sul, mostrando que sim, a doutrina dos Espíritos, ela alimenta a nossa alma e nós precisamos alimentar o meio com a moralidade que cada um de nós tem condições em nossas individualidades de empreendermos para com o meio. Então esse futuro ele pode ser promissor por meio dessas ações que cada um de nós precisamos empreender. Agora vejamos conceitos básicos de ação e reação. A ação
nós podemos entender como uma manifestação de uma força, de uma energia, de um agente. Em termos espirituais, a ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para estabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. Sim, porque como uma inteligência suprema, tudo está regulado dentro de sua sabedoria. Como dissemos anteriormente, algo está acontecendo que pode estar prejudicando os seres humanos, como os demais reinos atualmente no planeta Terra, mas existe um propósito maior. Nós sabemos que são momentos agudos que nós vivemos no planeta Terra, mas que far-se-ão benéficos quando adentrarmos no mundo de regeneração e provas, que é o próximo estágio a qual o planeta Terra adentrará. Como o próprio Emmanuel disse em uma das obras de Chico Xavier, seja um pouquinho antes de 2057, seja após, um pouquinho após, mas sim, nós iremos adentrar nesse estágio, com a ajuda inclusive de irmãos que estão vindo de fora, bem diz Divaldo Pereira Franco, em sua quadrilogia Transição Planetária, que antes eram 3 livros, mas agora já são 4, inclusive o último Planeta Terra no rumo de regeneração, fazendo com que nós estejamos recebendo os irmãos de Alcione, do sistema das Pleiades, para que eles, como professores, irmãos maiores, mais experientes que nós, que já passaram há milênios atrás por essas situações também, eles possam nos ajudar a fazer com que esse progresso inicial do mundo de regeneração concretize-se aos poucos. Sabemos que ele já está em andamento, mas acelerar-se ainda mais com os próximos meses, anos e também nas próximas décadas. E a reação? É resposta a uma ação qualquer. Em termos espirituais, a reação é a consequência que a ação humana acarreta ao ser defrontada com a lei natural. Muitas dessas situações, dessas catástrofes que estão acontecendo, sim, também são ações, infelizmente, do homem, devido à sua ganância, à sua vontade de sempre ter mais, de não olhar o meio, de esquecer de que nós precisamos do meio ambiente para que nós estejamos vivos, respirando adequadamente, para que os nossos descendentes, as crianças, possam ter condições de voltar e ter uma vida digna. Mas, infelizmente, ainda nós percebemos em todos os cantos do planeta Terra, sim, ela ainda está muito exacerbada, fazendo com que isso fique de forma secundária e primária, esse ganho exacerbado. Então é esse o convite que nós precisamos, dentro da doutrina dos Espíritos, fazer com que esteja ali equilibrando a balança, e assim nós, por meio de nossas ações, mostremos para o meio que elas podem ser assertivas, algumas vezes errôneas, mas levantemos a cabeça e procuremos consertá-las, repará-las, para que mais ações assim sejam empreendidas para o meio. E essa reação, como bem está aqui nos explicando, podemos fazer com que elas venham nos ajudar ainda mais e ser exemplo, acima de tudo, mais do que a palavra, mas o exemplo que nós estejamos empreendendo para com o meio. Numa fase rudimentar, funciona o determinismo divino. Com o desenvolvimento do ser, Deus só conta o livre-arbítrio. Sim, nós temos livre-arbítrio, não nos esqueçamos. A partir do reino hominal, nos 3 reinos anteriores que o princípio inteligente ali estagia, independente de quantos séculos e milênios demore, ele não possui ainda o livre-arbítrio. Já no estágio hominal, sim. Coloca-lhe, porém, na sua consciência a lei divina ou natural. As reações devem ser baseadas na lei natural. O encadeamento da ação e reação objetiva a perfeição do espírito. Sim, nós já passamos, inclusive, lembrando e trazendo mais uma vez o conceito do livro dos Espíritos, a escala dos mundos. Nós tivemos período ali de mundos primitivos, como também estamos período de provas e expiações. Procuraremos adentrar, enfim, na regeneração e provas para, enfim, depois, na regeneração mais avançada, nós colhermos os benefícios do que nós estaremos construindo na nossa atualidade, e assim poderemos fazer com que essa perfeição do Espírito seja um lapidar de cada um de nós no dia a dia. Sabemos sempre que há de ser difícil, queridos irmãos e irmãs, todos nós sabemos quantas vezes nós nos decepcionamos com o que nós assistimos nas TVs, nas redes sociais, como também nos meios radiofônicos, mas que isso não pode nos contaminar, porque temos sempre que remeter de que Deus sabe o que está fazendo, o que está procurando deixar acontecer no planeta Terra, para que assim separemos o joio do trigo, porque também disse o Cristo, há 20 séculos atrás, que nos momentos agudos da humanidade, todos teriam a oportunidade de se decidir.
quer continuar, isso obviamente em outras palavras, quer continuar reencarnando em um planeta que tenha condições melhores para você e para os seus, então labute para isso. Agora, se não se esforçar, infelizmente, temporariamente falando, haverá um exílio que poderá fazer com que nós aí percamos essa oportunidade e seja muito mais difícil em planetas, seja de provas, expiações ou outros, ou até mesmo primitivos, que farão com que nós atrasemos principalmente o nosso modo moral de desenvolvimento. E tenho certeza que nenhum de nós queremos que isso aconteça conosco mesmo, como para os nossos. Esses não são apenas as afinidades do presente, mas do passado. Quantos pais, mães, avós, irmãos, filhos nós tivemos nas reencarnações pretéritas? Então, uma avaliação que sabemos, muitos seres nos amam, muitos seres pedem a nossa ajuda, e nós, reciprocamente falando, precisamos empreender isso também para esses queridos irmãos, com o nosso exemplo, com a construção dessa intelectualidade que nós estamos sempre desenvolvendo nas casas espíritas. O princípio, em relação ao princípio da ação, fazer ou deixar de fazer, aceita-se no princípio da ação. Por exemplo, barbear-se é um princípio que o indivíduo forjou para si. Poderia não se barbear. Assistir ou proferir uma palestra é uma ação. O princípio subjacente a esse ponto está calculado na conduta do expositor e também dos ouvintes. O expositor tem o dever de preparar o assunto. O ouvinte tem o dever de se preparar para ouvir. Agora, esse dever, obviamente, que ele está intrínseco na intenção de que, quando nós, seja na condição de quem está fazendo uma exposição, seja os queridos irmãos e irmãs na condição de assistir, porque nós também estamos na condição de assistirmos em outras situações, seja nessa casa ou em outras, obviamente que a parte do expositor como a parte do assistido, quanto bem assimilada, quanto bem compreendida, fará com que nós, como dissemos anteriormente, saiamos do portão para fora, fazendo com que nós empreendamos o que está sendo passado. Porque se nós, seja o expositor ou os assistidos, não prestarmos atenção, ainda que não a consigamos em sua integralidade, obviamente que é uma oportunidade a mais que nós estaremos, digamos, postergando. Mas é obviamente que isso faz com que todos nós podemos oscilar. E é normal, porque estamos cansados. Qualquer um dos irmãos e irmãs aqui sabe que nós temos os nossos estudos, os nossos trabalhos, as obrigações do trabalho, como também os nossos filhos, as obrigações também domésticas. Então ninguém chega aqui à noite e está 1000% disposto. Então é normal, é justamente esse equilíbrio que nós precisamos ir trabalhando. E quando ele não acontece em um dia, há de acontecer em outros, quando nós estaremos sempre procurando nos aperfeiçoar. Como disse, na condição qualquer irmão de expositor ou os irmãos e irmãs que estejam na condição de assistidos. E sobre os meios e fins da ação, façamos uma pergunta: qual o fim de uma palestra? Vamos colocar como exemplo a palestra de uma religião qualquer. O fim é uma palestra, é difundir a verdade. O fim da religião é salvar os seus adeptos, confundindo os meios com os fins. Então, mais uma vez, fica esse convite de que nós avaliemos o que está sendo exposto. Sempre coloquemos no crivo da razão. Façamos o raciocínio de que, será que isso que o expositor está falando acontece mesmo? Será que isso não é da cabeça dele? Ele está trazendo um embasamento científico, ou até mesmo um embasamento, por exemplo, nós, na doutrina dos Espíritos, no Pentateuco Kardeciano, numa das 5 obras basilares, seja o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno ou a Gênese, outras mais obras de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco. Então é esse o conhecimento, é essa conscientização que nós temos que fazer sempre de avaliar o que está sendo dito e se isso que está sendo dito vai fazer com que eu possa me melhorar. E principalmente, quem está fazendo a exposição venha se melhorar, porque não é só falar, precisa ser colocado em prática aquilo que nós estamos procurando difundir para o meio. O expositor pode fazer prosélitos à custa da verdade. Os religiosos podem proibir os seus adeptos de se salvarem em outra igreja. Então, é mais importante em nossa vida o cristianismo redivivo, os aproximados 33 anos de vida física que Jesus Cristo teve uma única encarnação no planeta Terra. Com sua vida e obra, os seus exemplos não só o que ele falava, os atos dos apóstolos, aquelas mensagens, aquelas ações que os queridos irmãos faziam ali na casa do caminho, ou seja, constante em o livro Paulo e Estevão, uma das primeiras obras de Chico Xavier, que foi ali a estrutura mestre para que
outras mais obras expandissem, não só naquela região, mas em outras tantas, ali de outros países, e que a posteriori, nos séculos posteriores, também fariam com que isso revertisse ainda mais, fazendo com que outros irmãos pudessem exercitar a lei da fraternidade, da caridade. Então é importante que tenhamos essa conscientização de que é o cristianismo que tem que estar intrinsecamente falando, como um subsídio para nos ajudar a fazer com que o que nós não estamos conseguindo cumprir do cristianismo possa ser aperfeiçoado. Tem a doutrina dos Espíritos, que muito nos esclarece, nos dá o norte de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e aonde eu quero chegar, nessa ou das muitas outras moradas da casa do Pai, ou até mesmo nas situações materiais que todos nós almejamos. Lembrando que não é proibido que tenhamos bens materiais, mas precisamos dividir, precisamos entender que outros irmãos mais estão em situações difíceis, e quanto mais nós fizermos por esses queridos irmãos e irmãs, mais nós seremos beneficiados, seja na atual encarnação, ou seja em estado de erraticidade, ou seja, quando o Espírito volta para o mundo espiritual, quando ali deixa o seu último corpo físico, temporariamente falando, até que ocupe um novo corpo e uma nova programação reencarnatória, seja no corpo feminino ou no corpo masculino. Então essa reação, ela não é só um sofrimento. A reação é geralmente impregnada de dor. Fala-se do karma, que implica sofrer e resgatar as dívidas do passado. Sim, o plantio é livre e a colheita é de ser obrigatória. Sabemos disso desde a época do Cristo. Mas todos nós temos essa dificuldade de entender que o quanto eu fiz de ruim, o que eu estou empreendendo de bom. Será que essa matemática, essa equação faz com que equilibre-se a balança de forma que o futuro seja mais ameno para mim e para os que estejam ao meu redor, principalmente no ambiente familiar? Nunca saberemos disso em sua integralidade, porque esse esquecimento ao qual, quando nós voltamos para a matéria por meio da reencarnação, ele é extremamente importante para que tenhamos decisões mais assertivas e ainda, e acima de tudo, imaginemos se nós soubéssemos que um familiar nosso fez alguma coisa de errado para conosco, ou nós ou fizemos para ele em uma reencarnação pretérita. Por isso, então, que é importantíssimo esse esquecimento, mas que esse karma, que essa programação reencarnatória, ela objetive sempre nos melhorarmos, ajudando, interagindo para com o meio. A reação é simplesmente uma resposta, boa ou má, em função de nossas ações. Suponha que estejamos praticando boas ações, por que esperar o sofrimento? Mas uma coisa que muitas vezes nós nos interrogamos, e a gente acompanha isso no dia a dia, pessoas que são muito caridosas, muito fraternas, o que elas puderem, elas estão interagindo para com o meio, para amenizar a dor, o sofrimento de seus semelhantes, seja quem seja esse semelhante, desde o reino mineral até o reino nominal. E acontece algumas situações negativas com ela. Se nós não remetermos ao pretérito, não existe justiça, porque diremos que Deus é esse que acaba prejudicando ou permitindo que essa pessoa ou mais sejam prejudicadas. Então, é isso que nós temos que sempre lembrar das nossas programações reencarnatórias, vinculadas, atreladas ao pretérito, para que assim nós amenizemos sobre o que nós estivermos passando, e que esse passar, ainda que a nossa vista seja negativa, reverter-se-á positivamente se nós não reclamarmos, nós não viermos a discorrer negativamente sobre ele, a expandirmos essa situação que está sendo negativa em nossa vida e que possa contaminar outros irmãos e irmãs que estejam ao nosso redor. Então assim estaremos fazendo com que essa programação reencarnatória ela esteja sendo mais amena e nós as estejamos cumprindo. E também, se estivermos nos esforçando ainda mais, por que não os nossos mentores individuais possam perder situações, até mesmo que não estavam vinculadas a essa programação reencarnatória, mas que nos auxiliem a dar um passinho um pouquinho maior em vista do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Quem não os quer? Então nós temos muitos exemplos disso que passaram pela Terra, estão ainda encarados, por exemplo, de Valdo Pereira Franco, que na semana passada completou 97 anos de cristianismo redivivo junto à nossa humanidade, de Valdo da Bahia, da cidade de Pau de Lima, da mansão do caminho, mostrando que é possível, mas nós precisaremos ter essa consciência de que precisaríamos nos esforçar dia após dia. É uma construção diária, mas que é de competência de cada um de nós, sem exceção. A lei de Deus é o móvel da reação. Desobedecendo-a, teremos dor e sofrimento. Obedecendo-a, teremos paz e tranquilidade. A escolha está em nossas mãos. Sim,
É uma variação, como dissemos, que tem que ser feita no dia a dia. Que não desanimemos, que construamos uma mente de que há de melhorar o mundo. Um dia fará com que a dor suma, a corrupção não mais exista. E esse dia há de chegar. Tenhamos essa certeza. Se não, Bezerra de Menezes, no ano de 1900, mais especificamente no mês de abril de 1900, quando ele desencarnou na sua última encarnação, ele não teria pedido a Celina, a mensageira direta de Maria de Nazaré, para que ele ficasse na psicosfera do planeta Terra, auxiliando todos os seus irmãos e irmãs, enquanto uma lágrima caísse na terra do Cruzeiro do Sul. Então, essa é mais uma prova de que, sim, o planeta melhorará, desde que nós construamos em nossas ações mínimas. É isso que Deus espera de nós, nossos mentores individuais, que trabalhemos nas ações mínimas, porque as grandes virão, mas aí já teremos aquele alicerce que nós procuramos construir na mínima. É esses os desafios que cabem a cada um de nós em nossa proposta de programação reencarnatória. Existe a inexorabilidade da lei, que é justamente nós empreendermos ação, nós saibamos que vai existir a reação. Deus não perdoa nem dá prêmios a cada um de nós, em qualquer um dos reinos. Infelizmente, o que está feito, feito está. E o que há de vir, virá seguramente. Como nos comportarmos ante o sofrimento? Temos que ter muita paciência, pois além do arrependimento, temos de sofrer e reparar esse mal por meio dessas ações maléficas empreendidas por nós mesmos no presente ou nas encarnações pretéritas. Deus se vale das pessoas, mas nosso problema é com relação à radicalidade de sua lei. É radical a lei de Deus? Ou somos nós que deturpamos não só as suas leis, como o Cristo trouxe, e quanto os demais irmãos, os baluartes, quanto também os alunos empreenderam aí em suas vidas? Se ainda são deturpadas essas leis, quanto sangue ainda não se derrama em nome do Cristo, fazendo com que nós atrasemos o nosso progresso individual, como também o do planeta Terra. Mas que é viável e é propício que cada um de nós desenvolvamos essa aptidão com a nossa boa vontade, com o nosso entender de que, sim, dias melhores virão, mas precisamos os construir. Sobre a ação e a reação, os seus antecedentes e os seus consequentes. O mal que a causa no passado gera dor no presente. O mal causa no presente provoca dor no futuro. Um fato social deu-se tal dia, é quantitativo. A passagem do tempo transforma o fato quantitativo em fato qualitativo. Por exemplo, 2 elementos de hidrogênio e 1 de oxigênio formam a água, mas a água é qualitativamente diferente do hidrogênio e do oxigênio. Então, esse mal já dito aqui, nesses slides ao qual nós estamos estudando, e essa dor que é gerada, vem ao encontro do que nós estamos estudando sobre a conscientização que, se nós estamos encarnados nesse final de provas e expiações, é porque, infelizmente, muito mal nós fizemos direto e indiretamente para os nossos irmãos ou para nós mesmos, porque, como dissemos, tudo o que nós fizemos reverberará em nosso ou benefício ou prejuízo. Então, é um mal, entre aspas, falando. Ele pode ser benéfico desde que nós construamos essas novas situações assertivas, essas novas ações que nós podemos empreender desde que nós nos empenhemos para isso, não nos conformemos apenas intencionalmente com o que nós estamos falando, fazendo, sempre pensemos, o tempo que eu posso ter esses 7 dias da semana, que entre aspas pode estar ocioso ou não bem empregado, será que ele pode ser utilizado em situações mais positivas, como a própria leitura e estudo dos Espíritos, do livro dos Espíritos, do todo o Pentateuco kardeciano, ou ainda vincularmos a uma casa espírita na condição de trabalhadores voluntários, ou até mesmo ONGs, ou auxiliar, porque não, outros irmãos e irmãs de outras religiões, porque sabemos, nossos parentes estão vinculados muitas vezes em outras religiões, e o que importa? O importante é fazer o bem, o importante é que tragamos intrinsecamente e externemos explicitamente o cristianismo redimido, o que nós estamos aprendendo com o Novo Testamento e com a doutrina dos Espíritos. Então, essa interação nós podemos transformá-la de mal para o bem, por meio dessas nossas ações, fazendo assim com que essa junção, essa variação sempre da ação e reação, ela seja mais benéfica por meio desses empreendimentos. O tempo ele modifica qualitativamente a causa. Há 300 anos houve um assassinato entre 2 pessoas que se odiavam.
fato real e quantitativo. Consequência, criou-se um processo obsessivo entre os dois, porque o que foi feito há de ser reparado. Se for de forma maléfica, esteja trazido algum prejuízo a uma ou mais pessoas. Os 300 anos notificaram o criminoso e o assassinado? Ora, o assassino tenha que reparar o seu erro, a pena pode ser abrandada, se tiver praticado atos benevolentes. O assassinado pode também ter perdoado o assassino por meio das ações. Porque ele vai pensar assim, o assassinado, se ele está vendo que o assassino, em reencarnações posteriores, ele está tentando se melhorar, reparar suas arestas para com ele em outras situações mais, e esse que foi assassinado está ali só pensando em se vingar e reparar essa situação que já ficou lá atrás, há décadas ou séculos anteriores, ou milênios, por que não? Ele está deixando de evoluir, enquanto que o que tinha praticado aquele ato, já ele não só reparou essa situação, mas está fazendo com que ele tenha outras oportunidades de reparar outras mais situações com outros irmãos e irmãs das reencarnações pretéritas. Por isso que é importante que tudo vai depender do nosso bom exemplo, do nosso caminhar para a luz, do que nós estamos fazendo do portão para fora, principalmente em nossas casas. Não que dentro de casa não tenhamos que nos ajudar. Sim, temos, porque sabemos que, inclusive, muitas das arestas que nós precisamos aparar do passado vem muitas vezes com nossos irmãos, filhos, com cônjuges, enfim, com pessoas mais próximas, para que sim, possamos ali, nos 7 dias da semana, fazer com que nós nos ajudemos eles e eles nos ajudem, ainda que essa ajuda deles para conosco não seja direta, mas que faça com que nós percebamos que ele está se modificando por meio de nossas ações e não pela imposição que queiramos empreender para com eles, porque não é por meio da teoria que nós conseguiremos convencer uma ou mais pessoa, dentro ou fora de casa, e até mesmo transformar o mundo. Sim, tem que ser por meio de nossas ações em prol do bem. Temos agora um exemplo da perda do dedo e não de um braço. É a história de Saturnino que, sendo espírita e benévolo, perdera o dedo. Parecia um fato que ia de encontro com a justiça divina. Ele, numa encarnação passada, havia triturado o braço de seu escravo no engenho rústico. Vejamos, situação pretérita. Deveria perder o braço, mas os seus atos de caridade ajudaram-no a perder apenas o dedo. A misericórdia divina faz com que o amor cubra a multidão de pecados. Não que não tenhamos que repará-los, sim, haveremos de repará-los, mas o meu jugo é brando e o meu fardo é leve, disse o Cristo, mostrando que as nossas ações diárias transformar-se-ão em benéficas e principalmente minimizará as nossas situações pretéritas, fazendo com que assim nós tenhamos mais condições de sermos mais assertivos e principalmente, como disse o exemplo aqui, em vez de perder o braço, perdemos apenas o dedo, porque conseguiremos sim continuar sendo úteis para o meio, e sendo úteis para o meio, nós estaremos assim construindo o nosso lado moral, como também oportunidade teremos para com o nosso lado intelectual. E o que podemos tirar como conclusão de tudo que nós estamos aqui procurando construir de entendimento? Que a prática da caridade tem um valor científico. Ajuda-nos a reparar os danos que causamos à lei divina, disse, por meio das reencarnações pretéritas. Se soubermos viver sóbrios e sem muitos agravos à lei, certamente faremos uma passagem tranquila ao plano da vida. E essa passagem ao plano da vida, ou seja, voltar para o mundo espiritual, para a erraticidade, e obviamente nenhum de nós sabemos quando esse desligar do espírito para com a matéria, por meio do corte, do desligamento do cordão fluídico, o cordão de prata, falar com que nós assim voltemos para o mundo espiritual, que façamos a conscientização do que o que eu fiz de bom, como disse Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu deixei de fazer de bom. Alguém tem algo a se queixar de todas as minhas ações do dia de hoje? Santo Agostinho convida-nos desde 1857, mais especificamente 18 de abril, a data da primeira publicação do Livro dos Espíritos, para que façamos essa consciência, essa reflexão, quando colocarmos a cabeça no travesseiro e o corpo físico sim,
absorver, recompor-se para ter novas energias para os dias posteriores, mas não o espírito, porque o espírito nos 7 dias da semana, nós nos desdobramos, voltamos para o mundo espiritual, seja nas 6 ou 8 horas diárias, a qual o corpo físico repousa, para que, estando com as nossas afinidades do pretérito ou até mesmo do presente, possamos ter essas oportunidades, se forem positivas, de estudarmos e trabalharmos. Quantos trabalhos não tem, principalmente nessas catástrofes que estão acontecendo em todo o globo terrestre? Quantos enfermeiros, médicos, socorristas dos hospitais espirituais vinculados às casas espíritas esperam de nós para que estejamos nesse exército do bem da luz, desde que estejamos tentando nos melhorar diariamente em estado de vigília, acordados. Mas se estivermos principalmente com muitos vícios, não procurando nos melhorar, não procurando empreender a reforma íntima, há de ficar mais difícil isso, e principalmente ter a consciência de que nós podemos estar nessas madrugadas com companhias que podem estar nos prejudicando, promovendo, como disse o slide anterior, obsessões ou até mesmo situações mais complexas que façam com que nós não consigamos dar passos maiores, mais largos em benefício da nossa próxima e própria evolução e próximas reencarnações. Então que fica esse convite a nós. E Chico Xavier, em uma de suas variadas frases, ele diz que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Sim, porque nós somos espíritos, nós somos almas. Ainda que o conceito de alma seja o vínculo da matéria para com o espírito, quando estamos em estado de vigília, a alma coloquemos aqui também como ser imortal e eterno, fazendo com que ele pode ser útil nas 24 horas do dia, em estado de vigília acordados, como também desdobrados na erraticidade nas madrugadas, e assim mais oportunidade teremos de estarmos agindo para com os nossos semelhantes e conscientes de que a nossa parte, minimamente falando, estamos tentando desenvolver das nossas programações encarnatórias. E o que eu fiz de errado, que eu possa consertar. O que eu deixei de fazer de bom, às vezes, em algumas situações, por inércia ou por estar me distraindo com situações que não me agregam em nada para a minha evolução espiritual, que eu possa fazer com que esse tempo seja empregado em uma forma muito mais qualitativa do que quantitativa, como foi um dos slides que também nós apresentamos. Então façamos esse convite a cada um de nós, sem exceção, porque nossos mentores individuais que estão aqui, os queridos irmãos e irmãs que estão sendo resgatados todos os dias, que estão na esfera espiritual, desse hospital espiritual vinculado à estrutura física do Obreiros da Vida Eterna, também estejam tendo esse exemplo, porque eles vão pensar, sim, eu preciso ter novos pensamentos, novas atitudes assertivas, e também, aí no mundo espiritual, e também fazer com que a minha nova programação eu possa não só reincidir nos reinos pretéritos, mas saber como as minhas ações posteriores, elas façam com que eu me ajude ajudando o meio, e assim concretizemos a regeneração, o início de provas e regeneração, que é o estágio aí do planeta Terra que nós queremos que cada um de nós venhamos a estar passando. Nós que estamos em estado de vigília, como também os nossos queridos filhos, parentes, os nossos descendentes esses que obviamente nós também os seremos se meritocracia nós tivermos para voltar para o mundo de regeneração e provas nas próximas encarnações. Esse é o convite que temos que fazer também. Será que tudo que eu fiz até hoje, ou que eu almejo fazer ainda na minha reencarnação, já me promove para ter a oportunidade de reencarnar no planeta Terra, no rumo da regeneração e provas? Então, dentro dessa conscientização, com certeza nós podemos nos melhorar. Sendo assim, agradecemos a presença de cada um dos irmãos e irmãs, e que essa ação e reação esteja sempre na nossa avaliação de que ela pode ser benéfica ou trazer algumas situações que possam nos desajustar. Mas isso não há de acontecer, porque nós nos esforçaremos para isso. Prece de abertura? Posso fazer a prece de abertura? Tá bom. Aos irmãos e irmãs, então, que se sentirem confortáveis e queiram fechar os seus olhos, convidamos para que, já com essa energia positiva que todos esses enfermeiros e médicos socorristas promovem a cada um de nós, não nos esquecendo ainda que, a partir do momento que adentramos do portão para dentro, já estamos sendo tratados, as nossas situações que nós precisamos melhorar já estão sendo avaliadas para que, com a concretização dos passos ou dos atendimentos que aqui sejam empreendidos, nós possamos sempre sair melhores do que aqui adentramos, e ainda que na data de hoje não consigamos os resultados em sua integralidade,
tenhamos a certeza absoluta de que Deus está promovendo o que é necessário para esse momento, para o presente, para que desenvolvamos ações mais assertivas e assim nós possamos ser exemplos, ser espelho para a humanidade. Dessa forma, então, que possamos fazer a prece que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Convidando assim também os irmãos e irmãs para que possamos continuar em silêncio, mentalizando o que nós viemos buscar aqui e sempre na certeza de que podemos ser pessoas melhores e que nossos mentores individuais sempre estarão no suporte para que isso possa acontecer por meio de nossas ações no bem. Que assim seja, graças a Deus.